Olá, caros, de volta ao Gazine. Eu recebi duas pastas com bastante fanzines do Omar Sanches, um amigo nosso do Observatório de Pesquisas de Quadrinhos da USP. Ele é da Colômbia, se eu não me engano, mas ele mora já no Brasil há muito tempo. Inclusive, ele é artista gráfico, faz fanzines, tem mestrado na área de comunicação, trabalha com mídia, trabalha com questão de mídia independente, também fez pesquisa sobre a violência urbana, ou algo se situando nessa questão, né? E ele, inclusive, participou, fez ponta num documentário, num filme em 2016 sobre um hotel na cidade de São Paulo, um hotel que na área da ocupação, né, um hotel abandonado. Então foi um filme denúncia, né, mostrando o estado do hotel. Ele participou fazendo uma ponta lá. Eu me esqueci agora o nome do hotel. Depois eu ponho um link do trailer do documentário, que é de 2016. Eu cheguei a ver na TV Cultura esse filme há poucos anos, e aí fiquei intrigado porque vi uma pessoa que parecia ser ele participando, né? Havia alguns atores conhecidos e outras pessoas que eram figurantes, e ele estava ali no meio. Bem, o Omar é uma pessoa muito bacana, ele tinha bastante fanzines, mas precisou, por causa de uma mudança, fazer doações, e uma parte dos fanzines, ele sabendo que eu sou pesquisador dessa área, acabou me cedendo muitos exemplares, e eu tenho aqui para mostrar rapidamente alguns especiais, especialmente sobre os fanzines que ele me presenteou, e dentre eles tem um que é dele. Inclusive tem um link para site aqui onde ele lista os fanzines que ele produz, fanzines artísticos, né? Esse aqui é dele, Lo que Aprendi por Omar Sanches, né? Fevereiro de 2015. E aí tem uma abertura, ele tem um padrão que é um pouco diferente daquele outro do Minizine, de 8 páginas, porque ele se abre desta maneira, né? Tem 8 quadrantes, mas tem um corte aqui na ponta, então é um pouco diferente. E é interessante porque traz, né? É como se fossem quadros, né? E cada quadro uma mensagem, um texto, né? Então vocês podem visualizar aqui rapidamente, por exemplo, vamos ver algum texto mais curto aqui. Sim. Eu aprendi que um por favor e uma graça e um agradecimento faz a convivência mais suave. Nesse aqui, por exemplo, está em castelhano, em espanhol, né, que é a língua original dele. Enfim, e no verso também tem uma arte aqui, eu tenho que abrir, uma espécie de pôster, né? Então, bem interessante esse trabalho de fanzine dele. Tem, conforme eu falei, eu vou deixar o link aí na descrição depois para vocês acessarem o site, onde tem vários zines dele para vocês conhecerem. E aí nesse montante de zines que eu recebi, eu fiz uma rápida separação aqui. Alguns têm a ver com os zines artísticos, né, com design diferente, com formatos também diferentes, impressos em gráficas, e de outros autores, né? O do Omar Sanches é só aquele primeiro que eu mostrei. Esses outros são de outros autores, né? Fazendo amostragens rápidas aqui, alguns com textos, poesias, textos ilustrados, poemas, né? Então, esse aqui em especial, o Zine 05, Multiplicidade Poética, Poética Urbana, né? Aí esse é de julho de 2013, concepção de Jurema Barreto de Souza e Zô Bertolini, projeto gráfico. Então, são dois autores e eles fizeram esse zine aqui. Inclusive tem uma dedicatória no final para Tina Kurtz, Fernanda de Aragão, Renato Donizete, Luzia Marinha e mais uma dezena de pessoas aqui. Muitos da área de fanzines, né? E esse aqui é um fanzine deles, dessa dupla, né? Jurema e Zô, que é um fanzine poético, né? Então vocês podem ver aqui que ele é uma folha papel A4, frente e verso, mas impresso em gráfica, né? Um papel um pouco mais grosso que os
sulfite normal, né? Que é gramatura de 75, esse deve ter 90 de gramatura. Aqui tem outro zine, mini zine, né? De um outro autor, de 2015, Thiago Fernandes, ID. E aí é um fanzine que brinca com a questão da identidade, né? Vocês podem ver aqui, estou folheando ele rapidamente, tem frente e verso, né? O verso também tem uma espécie de pôster. Esse é o padrão daquele mini zine de 8 páginas com 8 quadrantes, né? Um outro aqui que é com fotografias, ele é fotocopiado, xerocopiado, a capa é em preto, mas quando vocês abrem, vocês veem que tem fotos, símbolos. Então é um fanzine artístico, né? Com um texto final pequeno, poético, né? Não há respostas, não há sossego, essa cidade, este lampejo, trafego as ruas, me divago, tenho os olhos cerrados, mas não me deixo, enxergo o vento e divido o tempo, estamos na crista da onda e ficaremos. 11 de julho de 2013, né? O autor não aparece, o nome não aparece, mas é interessante que essa é a numeração, 35 exemplares de 100, mesmo tendo sido fotocopiado, é um zine artístico, né, de tiragem similar àquelas tiragens artísticas de gravuras que são numeradas, né? Bagazine do Silvio Ayala, eu tenho um desse já, mas é bom que eu ganhei esse outro porque realmente não sei onde está o meu. E vocês veem que tem um detalhe aqui na capa, né, que brilha o título do zine, Bagazine, né? Silvio Ayala, a abertura aqui do texto. E mais alguns dentro desse fanzine. Eu já cheguei a mencionar esse fanzine em algum dos meus artigos ou nas minhas aulas e palestras. Eu tirei foto ou escaneei a capa, né? Então é um fanzine de quadrinhos e textos e entrevistas. Tem esse outro fanzine aqui, Aonde Foi Parar Aquele Sorriso, Geilson Placinte, né? Também poético, né? Tem textos, crônicas, é um fanzine poético, né? Porto Alegre, dezembro de 2012. Esse outro fanzine é costurado, similar aos fanzines artísticos, né? Vocês veem que a capa aqui é uma foto, o desenho do final aqui é uma planta, um desenho de planta vista aérea de alguma casa, algum apartamento artístico, né? E aí tem fotos também da cidade ou de detalhes de uma cidade, né? Então tem o artístico nesse fanzine aqui com relação às fotografias, né? Fanzine fotográfico. E uma numeração, 9 de 30 exemplares, 2015, assinado pelo autor a lápis, né? Está aqui. Difícil ver, deixa eu colocar um outro caderno aqui para vocês, porque está a lápis não está muito fácil a visualização, né? Mais um aqui, que é um fanzine poético, com papel manteiga, cobrindo a arte da capa, né? Já tem um trabalho com esse papel aqui, que é um papel manteiga, né? Um papel transparente. E são de 2016, São Paulo, fanzine de São Paulo. Tem a ver com café, tem a ver com plantas, né? Tem uma página aqui que mostra a vinda do café para o Brasil, né? Tem até um mapa, café do Brasil. E ele fez um mapa aqui. Fez também as origens, né, dos países africanos e também um mapa da vinda do café para o Brasil. Um fanzine tamanho maior, um fanzine feito por mulheres, Velha 3, é o número 3, edição 3, né? Preto e azul, né, um papel couché, deve ter sido obviamente em gráfica. E a maior parte da autoria é da Kellen Carvalho e tem algumas outras colaboradoras também. Esse eu não conhecia, esse fanzine. Aí outros fanzines menores, o que é a No Gods, No Masters, Sem Deuses, Sem Mestres. É um fanzine interessante, também no formato de 8 quadrantes, né, mas não tem o corte no meio. E ele fala que ele explica
a organização, essa organização não, sem Deus e sem mestres, é uma organização que faz oficinas, shows, debates, tudo que envolva a prática do do it yourself, do faça você mesmo. E aí tem um mapa aqui no verso. Esse mapa é da rede Faça Você Mesmo, do it yourself, né? Quer dizer, globalmente conectada, consenso, autonomia, liberdade. Tem muito a ver com os aspectos da liberdade, da anarquia, digamos, pacifista, criativa, liberta, né? Das amarras do poder. Claro que nós estamos todos sujeitos aos poderes, porque estamos dentro dos sistemas, né? E mesmo o maquinário para produzir o fanzine, por mínimo que seja, uma impressora, um computador, tinta, tudo isso é produzido num sistema comercial, industrial. Mas a intenção de existirem os fanzines é uma intenção de fraternidade. Mesmo usando essa produção toda industrial, faz-se como algo fraterno, como algo amigável. Isso aqui é o Sótão, é um fanzine criado pelo Vorney de Almeida, que foi o deliberador do troféu Ângelo Agostini, né? E aí aqui nesse período, nesse número eu não participo, mas tem alguns que eu participo. Tem 8 quadrantes e cada quadrante um autor participando desse pequeno zine aqui. Outros fanzines, esse aqui é o Mobalize-se, número 2, Pirateie este zine, como diz aqui no verso, né? Então tem desenhos, ilustrações, um texto, um pôster. É um zine artístico de um autor ou um autor, queremos a sua opinião, porque ele fala aqui de um texto de criação de 9 meses, 9 semanas, que é gestação, né? Uma gestação. Mas pode ser uma gestação da criatividade também, do fanzine. Então tem essa brincadeira aqui. Are you a cop or what? Sois um polícia ou o quê? É um fanzine que não é brasileiro, ele é da Argentina, Buenos Aires, e ele traz aqui questões sociais, né? Com fotos, textos. É um fanzine também deliberativo acerca da liberdade de expressão, mas no sentido correto, que é você ter a sua liberdade de expressar, de divulgar, de criticar, com base no que com base na realidade, na sua existência, naquilo que aflige a sociedade, etc., né? É um outro fanzine aqui pequeno, manual, tem umas ilustrações, tem uns desenhos, é engraçado, assim, é crítico e com um pequeno humor, brincando com personagens conhecidos como Mickey e Pateta, mas que obviamente são aqui recriados, né, sem a licença do Walt Disney, com uma possibilidade de criação, né? Frases reconfortantes, essas coisas acontecem, fica tranquilo. Então é uma brincadeira desse autor aqui, que assina Ryot, R-Y-O-T, mas está em português, deve ser um pseudônimo artístico, obviamente, e não tem mais nenhum dado aqui para contactá-lo. Esse material foi selecionado a partir dos Riot Zines, feitos exclusivamente para os apoiadores no Patreon e apoia-se do Riot Tiras. Mas é uma brincadeira, porque ele não deixa aqui dado nenhum, nem para saber, nem um e-mail, nem para poder conectá-lo ou contactá-lo, né? Enfim. E outros fanzines aqui eu tenho tradicionais, como esse, no sentido de ser de quadrinhos, por exemplo, uma revista independente. Esse aqui é Acidente na Colmeia, por Lalo Bizarro, simula uma capa de comics e é uma história em quadrinhos, né? Tem uma capa dupla aqui no início, na capa final, a capa inicial, né? Tem um outro aqui que é o Cancropolenses e suas aventuras pelas ruas da Hipocrilândia. É interessante esse aqui que ele brinca com a questão da hipocrisia na sociedade. Tem textos, ilustrações, alguns quadrinhos, né? Tem um aqui que eu li, deixa eu ver se eu encontro ele novamente. Ah, sim. Encontro de amigos que há muitos não se viam. Então eles discutem aqui. E aí, seu doido? E aí, doidão? Massa, filho, massa. E aí, mano, que personagem você anda fazendo? Tô de professor agora, e tu? Eu tô de vendedor. Massa, massa. Então é uma crítica à questão da profissionalização no nosso sistema, né? Quem é você? Eu sou engenheiro, professor, médico, artista. Mas você está de quê? Então você está ensinando que papel nessa sociedade, nessa vida. Então é uma crítica interessante nesse pequeno fanzine aqui. Este outro, Nunca Confies em Alto,
né? Deve ser de autoridade, porque aqui ele faz uma crítica, né, com relação às autoridades e à democracia, de que todos somos iguais, né? Então é um fanzine que faz essa apologia da possibilidade de todos desconfiarem de todos, sendo com relação às autoridades que nos, enfim, dependendo das autoridades, elas usam o poder em demasia e não de forma democrática, né? É uma crítica a isso. Esse é outro fanzine de 4 páginas, Frenesine, né? Poesia Voar Fora das Asas, então um pequeno fanzine poético, né? Então tem esses fanzines bem simples também, que são interessantes. Tem um carimbo em roxo aqui nele, Poética Urbana, né? Frenesine é uma produção de julho de 2014. Enfim, vou finalizar de novo com o fanzine do Omar Sanches, que é quem me presenteou. Tem outros materiais que ele me presenteou, algumas revistas também, mas fiz uma escolha aqui para poder mostrar para vocês e finalizo com um fanzine do Omar, Lo que aprendi. Então, o que aprendi com isso tudo, né, com isso tudo que estou passando, com o que vocês estão vendo, é um pensamento aqui que ele lança em alguns desses quadros, né, desses quadros aqui, né? La pupila se dilata e se pone gris al instante em que te mueres. Aí tem um anjo aqui nesse quadro, né? Então, finalizo com esse fanzine do Omar. Vou deixar os links aqui que eu falei para vocês, né? Para quem tiver curiosidade de ver mais fanzines dele. E eu agradeço ao Omar pelos presentes, né? Os presentezines, que são muito úteis para as minhas pesquisas. E até o próximo Gazine.